Menina pobre vê foto da mãe na carteira de um bilionário no restaurante. E o que ele faz em seguida muda tudo. A campainha da porta tilintou quando Andrew entrou no restaurante. Ele nem olhou para os lados. O telefone estava colado na orelha. A voz tensa cortando o barulho do salão. Não, escuta, eu preciso dos números até às 3. Sem isso, a apresentação não acontece. Ele seguiu direto para uma mesa no canto, perto da janela. Sentou sem cerimônia, largou a pasta de couro no banco ao lado e continuou falando. Porque o conselho não vai aceitar estimativa, Marcos. Eles querem dados concretos. O restaurante estava cheio naquela hora do almoço. O som de talheres batendo em pratos se misturava com conversas baixas e risadas ocasionais. O cheiro de comida caseira vinha da cozinha. Era um lugar simples, mas acolhedor. O tipo de lugar onde pessoas comuns almoçavam todo dia. Andrew não era uma pessoa comum, pelo menos não mais. O terno italiano, o relógio caro no pulso, a pasta de couro legítimo, tudo nele gritava sucesso. Ele tinha construído um império nos últimos anos. Trabalhava 16 horas por dia, fechava contratos milionários, viajava pelo mundo e estava sempre com pressa. Uma garçonete se aproximou com o bloquinho na mão, mas Andrew só levantou 2 dedos, indicando que precisava de mais 1 minuto. Ela assentiu e se afastou, acostumada com clientes apressados. Do outro lado do salão, Ana segurava uma bandeja cheia de pratos. Ela era loira, cabelos presos num rabo de cavalo simples, olhos claros cansados de tanto trabalho. Usava o uniforme padrão do restaurante, camisa branca e avental preto, e se movia com a eficiência de quem fazia aquilo há anos. Ela não viu Andrew entrar. Não tinha motivo para olhar. Só mais um cliente de terno, falando alto ao telefone, provavelmente reclamando de algum problema que ela nunca teria. Ela serviu uma mesa perto da cozinha, pegou os pratos vazios de outra e voltou para buscar mais pedidos. A rotina era automática. Servir, limpar, anotar, servir de novo. Ela não gostava do trabalho, mas precisava dele. Precisava pagar o aluguel. Precisava colocar comida na mesa. Precisava dar uma vida decente para a filha. Andrew ainda falava ao telefone quando a mesma garçonete voltou. Café preto e um sanduíche de frango. Rápido, por favor. A garçonete anotou e saiu. Andrew nem levantou os olhos. Marcos, eu não tenho tempo para isso agora. Resolve ou arruma alguém que resolva. Ele desligou com um suspiro pesado, esfregou o rosto com as mãos e olhou pela janela. O movimento da rua lá fora parecia mais calmo do que o caos dentro da cabeça dele. O projeto estava atrasado, o conselho estava pressionando, os investidores ameaçavam sair, e ele precisava segurar tudo sozinho, como sempre. Era o preço do sucesso. Alguns minutos depois, o sanduíche chegou. Andrew comeu no piloto automático. Mastigava sem sentir o gosto, os olhos fixos na tela do celular, respondendo e-mails enquanto engolia pedaços grandes demais. Ele estava com pressa, sempre estava. O café esfriou na xícara. Ele tomou de um gole só, amargo e frio, e continuou digitando. Mais um e-mail, mais uma resposta curta e direta. Sempre tinha mais alguma coisa, sempre tinha alguém esperando. Quando terminou, limpou a boca com o guardanapo, pegou a pasta e procurou a carteira no bolso interno do paletó. Achou. Puxou com um movimento brusco e colocou em cima da mesa. Mas a carteira estava velha, o couro gasto, a costura frouxa. Era a mesma carteira de anos atrás, quando ele ainda não tinha dinheiro para comprar uma nova. Ele nunca trocou, não por apego, só por hábito. Quando ele a abriu para pegar o cartão, um dos compartimentos laterais cedeu. A carteira escorregou da mão dele, girou no ar e caiu no chão com um baque seco. Tudo se espalhou. Cartões, notas, recibos amassados e uma foto. Andrew se abaixou rápido, começando a juntar as coisas. Praguejou baixo, irritado consigo mesmo. Sempre a mesma carteira velha. Sempre o mesmo problema. Mas antes que ele pegasse a foto, uma mãozinha pequena a alcançou primeiro. Era uma menina. Ela tinha uns 6 anos, cabelos loiros claros caindo nos ombros, olhos azuis grandes e curiosos.
Usava um vestidinho simples, com um desenho de borboleta estampado na frente. Havia uma mancha de suco na barra, como se ela tivesse brincado antes de vir para o restaurante. Ela pegou a foto e sorriu. Essa foto é da minha mamãe. Andrew parou. O mundo inteiro parou. Ele ainda estava agachado, com um cartão de crédito na mão, mas não se mexeu. Só olhou para a menina. O quê? A menina virou a foto para ele, apontando com o dedinho. Olha, é a minha mamãe quando ela era mais nova. Andrew sentiu o peito apertar. Pegou a foto devagar, como se fosse queimar, e era Anna, sem dúvida, mais jovem, o cabelo mais longo, o rosto mais suave, mas era ela. A mesma foto que ele carregava há anos, a única coisa que sobrou daquele tempo. Ele engoliu seco. Sua mãe? A voz dele saiu rouca. E onde ela está? A menina deu um pulinho e apontou para o outro lado do salão. Ali, ela trabalha aqui. Andrew levantou devagar, seguindo a direção do dedo da criança. O coração batia forte demais. As mãos tremiam. Ele nem percebeu que ainda estava segurando a foto. E então ele a viu. Anna. Ela estava do outro lado do restaurante, segurando uma bandeja vazia, conversando com um cliente. Mas algo a fez virar a cabeça. Talvez tenha sentido o olhar, talvez o instinto. Os olhos dela encontraram os dele. E o mundo travou. Anna congelou no lugar. A bandeja quase escorregou da mão. O rosto dela perdeu a cor. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Era ele. Depois de tantos anos, ali, no restaurante, Andrew também não conseguiu se mexer. Ele estava de pé no meio do restaurante, com a foto na mão, olhando para a mulher que ele não via há anos. A mulher que ele tinha amado. A mulher que ele tinha deixado para trás. Por um instante, nenhum dos dois respirou. A menina, alheia à atenção no ar, correu até Anna. Mamãe! Mamãe! Anna piscou, voltando à realidade. Abaixou o olhar para a filha, tentando disfarçar o pânico que crescia no peito. O que foi, Clara? Clara puxou a mão de Anna, arrastando-a em direção a Andrew. Ele tem uma foto sua na carteira. A voz da menina era alta, inocente, empolgada. Anna parou a poucos passos de Andrew. O maxilar dela estava travado. Os olhos claros, antes surpresos, agora estavam duros como gelo. Andrew não sabia o que dizer. Abriu a boca, mas nada saiu. Só ficou ali, segurando a foto como um idiota. Clara olhou para ele, depois para a mãe, depois de volta para ele. Você conhece a minha mamãe? Anna respondeu antes que ele pudesse. Ele não é ninguém importante. A voz dela era seca, cortante. Cada palavra saiu como uma lâmina. Andrew sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Clara franziu a testa, confusa. Mas ele tem uma foto sua. Clara. Anna falou mais firme, segurando a mão da filha. Vai brincar lá nos fundos, agora. A menina hesitou, mordendo o lábio inferior. Ela queria perguntar mais. Queria entender. Mas a voz da mãe não deixava espaço para discussão. Tá bom. Clara deu um último olhar curioso para Andrew antes de sair correndo, os tênis barulhentos no chão de madeira. Ficou só ele e Anna. O restaurante continuava funcionando ao redor deles, talheres batendo em pratos, conversas baixas, risadas distantes. Mas ali, entre os dois, só havia silêncio pesado. Andrew tentou falar. Anna, O telefone dele tocou, alto, insistente, vibrando na mão dele como uma bomba. Ele olhou para a tela. Era Marcos de novo, provavelmente com mais uma emergência inventada. Anna cruzou os braços. Atende, você sempre atendeu. O tom dela era amargo, cheio de história, cheio de mágoas antigas que nunca cicatrizaram. Andrew apertou os lábios. Queria ignorar. Queria jogar o telefone longe. Mas o hábito era mais forte. A pressão era maior. Ele atendeu. Marcos, não é uma boa hora. Andrew, a reunião foi antecipada. Você precisa voltar agora. Eu não posso. Agora, Andrew. O Lourenço está esperando. Andrew fechou os olhos. Lourenço era o principal investidor.
Perder aquela reunião significava perder o projeto inteiro. Meses de trabalho jogados fora, milhões em prejuízo. Ele olhou para Ana. Ela não desviou o olhar. Só ficou ali, braços cruzados, esperando ele fazer exatamente o que ela esperava. Sair, como sempre. Eu preciso ir, Andrew disse, a voz baixa. Ana não respondeu. Só soltou um sopro pelo nariz, balançando a cabeça de leve. Como se tivesse esperando exatamente aquilo. Ele guardou a foto de volta na carteira, as mãos tremendo. Deixou dinheiro na mesa, mais do que o necessário, e pegou a pasta. Ana, eu vou voltar. A gente precisa conversar. Ela soltou uma risada amarga. Conversar? Claro. Andrew hesitou. Queria dizer mais alguma coisa. Qualquer coisa. Mas o telefone tocou de novo na mão dele, e a pressão no peito ficou insuportável. Ele saiu. A porta do restaurante se fechou atrás dele com o mesmo tilintar da campainha. Dentro, Ana ficou parada por um longo momento. As pernas tremiam, o peito subia e descia rápido demais. Ela apertou a bandeja contra o corpo, tentando se ancorar em alguma coisa sólida. Mas não deu certo. Ela virou e caminhou rápido até os fundos do restaurante, passando pela cozinha, ignorando o cozinheiro que a chamou. Entrou no pequeno depósito onde guardavam as caixas de mantimentos e encostou na parede. As mãos tremiam. Ela tentou respirar fundo, mas o ar não entrava direito. O peito estava apertado demais. Os olhos ardiam. Andrew, depois de tantos anos, ali, no restaurante, com a foto dela. Ela apertou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não podia chorar. Não agora. Não aqui. Precisava voltar para o salão. Precisava trabalhar. Mas as lágrimas vieram mesmo assim. Mamãe? Ana abriu os olhos. Clara estava na porta, a cabeça inclinada, os olhos preocupados. Aqueles olhos azuis que ela conhecia tão bem. Você tá bem? Ana limpou o rosto rápido e forçou um sorriso. Tô sim, amor. Só um pouco cansada. Clara entrou devagar e abraçou a perna da mãe. Mamãe, quem era aquele homem? Ana engoliu seco. Ajoelhou na frente da filha e afastou os fios loiros do rostinho dela. Alguém que sumiu há muitos anos. Mas por que ele tem uma foto sua? Ana não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que aquele homem foi tudo um dia, que ele foi embora, que ela ficou sozinha? É complicado, meu amor. Clara franziu a testa, insatisfeita com a resposta vaga. Mas não insistiu. Só abraçou a mãe com mais força, encostando a cabecinha no ombro dela. Ana fechou os olhos e segurou a filha contra o peito. Respirou fundo, sentindo o cheiro do shampoo infantil, tentando se acalmar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Andrew dirigia em silêncio. As mãos apertavam o volante, mas o aperto não era de raiva ou frustração. Era de choque puro. Ele mal prestava atenção no trânsito. A mente estava presa naquele momento no restaurante. Ana. Depois de todos esses anos, ela estava ali, trabalhando num restaurante simples, servindo mesas, usando uniforme. A mulher que ele tinha amado. A mulher que ele tinha deixado para trás quando foi atrás dos sonhos dele. Ele nunca imaginou que fosse reencontrá-la assim. Na verdade, ele nunca imaginou que fosse reencontrá-la. Andrew encostou o carro no acostamento e desligou o motor. Ficou ali, parado, olhando para o nada. O telefone tocou de novo. Marcos, a reunião, o projeto. Mas ele não atendeu. Pegou a carteira e tirou a foto. Olhou para o rosto jovem de Ana. O sorriso dela naquela época. A leveza que ela tinha. Ele carregava aquela foto há anos. Nunca teve coragem de jogar fora. E agora ela estava ali, de volta à vida dele, do jeito mais inesperado possível. Andrew passou a mão pelo cabelo, confuso. O que ele ia fazer? Voltar lá? Tentar falar com ela? Ela tinha deixado bem claro que ele não era ninguém importante. Mas ele precisava tentar, precisava explicar, precisava alguma coisa. Ele encostou a cabeça no encosto do banco e fechou os olhos. A imagem de Ana voltou,
O olhar dela, frio, duro, cheio de dor. E a menina, Clara, filha dela. Andrew suspirou fundo. Ele não tinha esperado por isso. Não estava preparado, mas agora não tinha volta. Anna estava ali. E ele não ia fugir de novo. Andrew chegou no dia seguinte. Mesmo horário. Mesma mesa no canto, perto da janela. Mas dessa vez, ele não estava ao telefone. Não carregava a pasta de couro. Não tinha pressa. Ele entrou devagar, olhou ao redor e encontrou Anna do outro lado do salão. Ela estava servindo uma mesa, sorrindo educadamente para um casal de idosos. Mas quando virou e viu Andrew parado na entrada, o sorriso sumiu. O corpo dela enrijeceu. Andrew caminhou até a mesa de sempre e sentou. Não tirou os olhos dela. Anna respirou fundo, entregou os pratos para os clientes e foi até ele. Os passos eram firmes, decididos. Ela parou ao lado da mesa, braços cruzados, olhar gélido. Você sumiu há muitos anos. O que você quer agora? A voz dela era baixa, controlada, mas carregada de anos de mágoa. Andrew olhou para ela, engoliu seco. Eu vou ficar até você querer conversar. Anna soltou uma risada sem humor. Conversar? Agora você quer conversar? Anna? Não. Ela cortou, levantando a mão. Você não tem direito de aparecer aqui e exigir nada de mim. Andrew não desviou o olhar. Eu não tô exigindo, só tô pedindo. Anna apertou os lábios. Queria gritar, queria mandar ele embora, mas eles estavam no meio do restaurante, com clientes ao redor, e ela não podia fazer uma cena. Então fica aí sentado o quanto quiser. Mas eu não vou falar com você. Ela virou as costas e saiu. Andrew ficou ali, sozinho na mesa, vendo ela se afastar. Ele não pediu nada, não chamou a garçonete, só ficou sentado, esperando. Os minutos passaram devagar. Anna continuou trabalhando. Anotava pedidos, levava pratos, limpava mesas, mas sentia o olhar dele o tempo todo. Pesado, insistente. Ela tentou ignorar. Tentou fingir que ele não estava ali, mas era impossível. Uma cliente chamou Anna para pedir a conta. Ela foi até a mesa, forçou um sorriso e entregou o recibo. A mulher pagou, deixou uma gorjeta pequena e saiu. Anna limpou a mesa, recolheu as xícaras vazias e voltou para a cozinha. Quando passou pela mesa de Andrew, sentiu o peso do olhar dele. Não olhou, não falou. Só passou. Andrew continuou sentado. Ela sentiu a irritação crescer. Por que ele não ia embora? Por que tinha que ficar ali, como se tivesse algum direito? Mas ele não se mexeu. E Anna percebeu que ele falava sério. Ele ia ficar. Mais meia hora se passou. O movimento do almoço começou a diminuir. As mesas foram esvaziando aos poucos. Mas Andrew permaneceu ali, quieto, sem fazer nada. Outra garçonete se aproximou de Anna, curiosa. Aquele cara na mesa do canto, ele está esperando alguém? Anna fingiu desinteresse. Não sei, não importa. Ele não pediu nada, já está aí faz mais de uma hora. Deixa ele. A garçonete deu de ombros e voltou para o trabalho. Anna continuou ocupada, mas a presença de Andrew pesava como uma pedra no peito. Do outro lado do salão, perto da porta da cozinha, Clara observava tudo. Ela estava sentada no chão, com um caderno de desenho no colo e lápis de cor espalhados ao redor. Era o cantinho dela. O lugar onde ficava enquanto a mãe trabalhava. Clara olhou para Andrew. Ele estava sozinho, sem comer nada, sem fazer nada, só sentado. Ela lembrou dele, o homem da foto, o homem que a mãe disse que não era importante, mas ele tinha voltado. Clara mordeu o lábio, curiosa. Por que ele estava ali? Ela olhou para a mãe. Anna estava ocupada, servindo outra mesa, de costas para ela. Clara olhou de novo para Andrew e tomou uma decisão. Levantou, pegou o caderno de desenho e caminhou até a mesa dele. Andrew estava olhando pela janela quando percebeu a presença dela. Virou a cabeça e viu Clara parada ao lado da mesa, segurando o caderno contra o peito. Ele se endireitou na cadeira. Oi. Clara deu um passinho para frente. Oi. Ficaram em silêncio por um momento. Andrew não sabia o que dizer. Clara parecia estar avaliando ele, decidindo se podia confiar.
Então ela apontou para a cadeira vazia na frente dele. Posso sentar? Andrew hesitou. Olhou ao redor, procurando Ana. Ela ainda estava de costas. Sua mãe deixa? Clara deu de ombros. Ela está ocupada. Não era exatamente uma permissão, mas Andrew não teve coragem de mandar a menina embora. Tudo bem. Pode sentar. Clara subiu na cadeira, colocou o caderno na mesa e abriu numa página cheia de desenhos coloridos. Olha, eu fiz esse hoje. Era um desenho de uma casa, simples, com janelas quadradas, uma porta no meio e um sol amarelo no canto. Havia duas figuras na frente da casa, uma alta, uma pequena. Andrew olhou com atenção. E ficou bonito. Clara sorriu, satisfeita. Essa sou eu, e essa é a minha mamãe. Andrew sentiu algo apertar no peito. Vocês moram sozinhas? Clara assentiu. É, só a gente duas. Ela virou a página, mostrando outro desenho. Dessa vez, era uma escola. Havia crianças desenhadas com traços simples, todas de mãos dadas. Esse é da minha escola. Eu tenho amigos lá. Andrew sorriu de leve. Você gosta da escola? Mais ou menos. Clara fez uma careta. A professora é legal, mas a gente tem que ficar sentado muito tempo. Andrew riu baixo. É, eu lembro disso. Clara inclinou a cabeça, curiosa. Você ia para a escola quando era criança? Ia. Todo mundo vai. E você gostava? Andrew pensou por um momento. Às vezes, eu gostava de matemática, mas não gostava muito de ficar parado. Clara deu uma risadinha. Igual a mim. Ela virou mais uma página, mostrando um desenho de um cachorro. Eu queria ter um cachorro, mas a mamãe disse que a gente não pode porque o apartamento é pequeno. Que tipo de cachorro você queria? Clara pensou, séria. Um grande, bem peludo, que pudesse brincar comigo no parque. Andrew assentiu. Cachorro grande é legal, mas dá bastante trabalho. Eu sei, a mamãe disse isso também. Clara continuou mostrando os desenhos, um por um, contando histórias sobre cada um. Andrew ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias dela. E esse aqui? Ah, esse é do dia que a gente foi no parque. Eu brinquei no balanço e a mamãe ficou me olhando. Você gosta de ir no parque? Muito. Mas a mamãe trabalha quase todo dia, então a gente não vai sempre. Andrew olhou para o desenho, duas figuras de mãos dadas, Clara e Ana. E o que você mais gosta de fazer no parque? Clara pensou, mordendo o lábio. Balanço e também gosto de correr. Tem um campo grande onde a gente pode correr bastante. Parece divertido. É, você já foi num parque? Andrew sorriu. Já. Quando eu era criança, eu ia muito. E o que você fazia? Jogava bola, subia em árvore, esse tipo de coisa. Clara arregalou os olhos. Você subia em árvore? Não é perigoso? É um pouco. Mas quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso. Clara riu. A mamãe não deixa eu subir em árvore. Ela diz que eu posso cair. Sua mãe tá certa. Tem que tomar cuidado. Era fácil conversar com Clara. Ela era espontânea, curiosa, cheia de energia. E Andrew não conseguia parar de olhar para os olhos dela. Azuis, iguais aos dele. Clara virou outra página. Esse aqui é da minha amiga Lívia. Ela senta do meu lado na escola. Vocês são amigas? É, a gente brinca junto no recreio. Ela é legal. Que bom ter amigos. Clara assentiu, séria. A mamãe diz que amigo é importante. Andrew sorriu. Sua mãe tá certa. Do outro lado do salão, Ana terminou de servir uma mesa e virou para buscar mais pedidos, e congelou. Clara estava sentada na mesa de Andrew, conversando com ele, rindo. O sangue de Ana gelou. Ela largou a bandeja no balcão e caminhou rápido até a mesa, o coração batendo forte. Clara. A menina olhou para cima, o sorriso ainda no rosto. Oi, mamãe, eu tô mostrando meus desenhos para ele. Ana forçou a voz a sair calma. Ai, você devia estar no seu cantinho, mas eu já terminei de desenhar, note Clara. Agora, o tom de Ana não deixava espaço para discussão. Clara percebeu, o sorriso sumiu. Ela pegou o caderno devagar e desceu da cadeira. Tchau.
ela disse baixinho para Andrew antes de sair. Andrew viu a menina se afastar, cabisbaixa, e sentiu uma pontada de culpa. Ana ficou parada ao lado da mesa, os braços cruzados, olhando para ele com uma mistura de raiva e medo. Não se aproxima da minha filha. A voz dela tremeu de leve no final. Andrew levantou as mãos, defensivo. Ela veio até mim. Eu não chamei. Não importa. Ana se inclinou para a frente, a voz baixa e firme. Você não faz parte da vida dela. E não vai fazer. Andrew engoliu seco. Ana, eu só queria... Eu não quero saber o que você queria. Ela cortou. Você perdeu esse direito há muito tempo. Ana virou as costas e saiu antes que ele pudesse responder. Andrew ficou ali, sozinho de novo, sentindo o peso das palavras dela. Mas ele não levantou, não foi embora. Ficou sentado, como tinha prometido. O resto da tarde passou devagar. Ana continuou trabalhando, evitando olhar para a mesa dele, mas sentia a presença de Andrew o tempo todo. Pesada, incômoda. Clara ficou no cantinho dela, desenhando em silêncio. De vez em quando, olhava para Andrew. Ele sorria de leve. Ela sorria de volta, escondido. Ana viu, e o medo cresceu. Clara era criança, inocente. Carente de atenção masculina porque nunca teve um pai por perto. E Andrew era exatamente o tipo de pessoa que uma criança gostaria. Educado, gentil, interessado. Ana sabia que a filha ia se apegar, rápido demais. E quando Andrew fosse embora de novo, porque ele sempre ia embora, Clara ia sofrer. Ana não podia deixar isso acontecer. Quando o movimento do restaurante diminuiu, já era quase fim da tarde. A maioria das mesas estava vazia. Só restavam alguns clientes terminando o café. E Andrew, ainda sentado, ainda esperando. Ana pegou um pano e começou a limpar as mesas vazias, se aproximando devagar da mesa dele. Quando chegou perto, parou. O restaurante vai fechar. Andrew olhou para ela. Eu volto amanhã. Ana apertou o pano na mão. Por quê? O que você quer de mim? Andrew hesitou. Então disse, com sinceridade, eu só quero uma chance de explicar. Explicar o quê? Que você me deixou? Que você escolheu a carreira em vez de mim? Eu já sei disso, Andrew. Eu vivi isso. Eu sei. E eu sei que não tem desculpa. Mas não tem mais. Ana cortou. Você fez a escolha. E eu fiz a minha. A gente seguiu em frente. Acabou. Ana, vai embora, Andrew. A voz dela saiu cansada. Por favor, só vá embora. Andrew olhou para ela por um longo momento. Viu o cansaço no rosto dela. A dor. A cicatriz que ele tinha deixado. Ele queria insistir. Queria ficar. Mas viu que não ia conseguir nada naquele dia. Então levantou. Pegou o casaco e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Ana estava parada no meio do salão, de costas para ele, os ombros tensos. Clara estava sentada no cantinho, observando tudo com os olhos grandes. Andrew saiu. A campainha tilintou quando a porta se fechou. Ana soltou o ar que estava segurando e fechou os olhos. Clara apareceu ao lado dela, segurando o caderno. Mamãe, ele foi embora? Ana abriu os olhos e olhou para a filha. Foi... Clara mordeu o lábio. Ele era legal. Ana se ajoelhou na frente dela, segurando os ombros pequenos. Clara, escuta. Aquele homem, ele não vai ficar. Entende? Ele vai embora de novo. E eu não quero que você se machuque. Clara franziu a testa. Mas ele voltou hoje. Eu sei. Mas isso não significa que ele vai ficar. Clara não respondeu. Só abraçou a mãe, apertando forte. Ana fechou os olhos e segurou a filha contra o peito. Ela precisava proteger Clara, mesmo que isso significasse manter Andrew longe. Para sempre. Andrew voltou no terceiro dia. E no quarto, e no quinto, sempre no mesmo horário, sempre na mesma mesa, sempre esperando. Ana continuava ignorando ele, mas Clara não. A menina tinha curiosidade demais para ficar longe. E Andrew, mesmo mantendo distância respeitosa, sempre sorria quando ela passava perto. As outras garçonetes começaram a perceber.
Quem é aquele cara que vem todo dia? Uma delas perguntou para Ana durante uma pausa. Ninguém importante, Ana respondeu, seca. Mas era mentira, e ela sabia disso. No sexto dia, Andrew entrou no restaurante com uma sacola pequena na mão. Ana o viu de longe e sentiu o estômago apertar. Ela sabia o que vinha. Ele sentou na mesa de sempre. Colocou a sacola no banco ao lado. Clara estava no cantinho dela, desenhando como sempre. Mas quando viu Andrew chegar, os olhos dela brilharam. Ana percebeu e ficou tensa. Ela continuou trabalhando, mas não tirava os olhos da filha, esperando, sabendo o que ia acontecer. 10 minutos se passaram. 20. Clara ficava olhando para a mesa de Andrew, curiosa, mas parecia estar se segurando. Ana quase sentiu alívio. Mas então, o movimento do almoço diminuiu. E Clara não resistiu mais. Levantou e foi até a mesa dele. Andrew sorriu quando ela se aproximou. Oi, Clara. Oi. Ela olhou para a sacola, curiosa, mas não perguntou diretamente. Andrew pegou a sacola e abriu devagar. Eu trouxe uma coisa para você, mas só se sua mãe deixar. Clara virou para procurar Ana. Ela estava do outro lado do salão, servindo uma mesa, mas sentia o olhar da filha. Ana parou o que estava fazendo e foi até eles, o coração batendo mais forte. Parou ao lado da mesa, braços cruzados. O que é isso? Andrew tirou um livro da sacola. Era infantil, capa colorida com desenhos de animais da floresta. É só um livro. Pensei que ela ia gostar. Ana olhou para o livro. Não era caro, não era extravagante. Era simples, do tipo que vendia em qualquer livraria pequena. Mas ainda assim era um presente. E isso a incomodava. Você não precisa trazer nada para ela. Eu sei. Mas eu queria. Ana apertou os lábios. Queria recusar. Queria mandar ele guardar aquilo e ir embora. Mas Clara já estava olhando para o livro com os olhos brilhando. Posso ficar, mamãe? Por favor? Ana hesitou. Olhou para Andrew. Ele não desviou o olhar. Estava esperando a permissão dela, com respeito, não tentando passar por cima dela. Não tentando comprar a menina com coisas caras, só oferecendo algo simples. Ana suspirou. Tudo bem, mas só isso. Não quero que vire hábito. Clara sorriu, pegou o livro e abraçou contra o peito. Obrigada. Andrew sorriu de leve. De nada. Ana virou e voltou para o trabalho, mas o desconforto permaneceu. No dia seguinte, Andrew trouxe outra coisa. Uma caixa de lápis de cor. 12 cores. Nada extravagante. Nada que gritasse dinheiro. Clara ficou radiante. Olha, mamãe, agora eu tenho mais cores. Os olhos dela brilhavam de felicidade genuína. Ana olhou para Andrew. Ele estava sentado, esperando a reação dela. Você não precisa continuar fazendo isso. Eu sei, mas ela gosta de desenhar. Pensei que ia ser útil. Ana não sabia o que dizer. Não era um presente caro. Não era exagerado. Era só atencioso. E isso a deixava ainda mais desconfortável, porque Andrew estava sendo genuíno. Ela conseguia ver isso e não sabia como lidar. Mais alguns dias se passaram. Andrew continuou aparecendo, sempre educado, sempre respeitoso, sempre trazendo pequenas coisas para Clara. Um caderno novo de desenho, com folhas mais grossas e melhores para colorir, um pacote de figurinhas de animais, um livro de colorir com desenhos de borboletas, um conjunto de canetas coloridas, simples, mas novas. Nada exagerado. Nada que parecesse uma tentativa de comprar a atenção da menina. Só presentes simples. Do tipo que uma criança gostaria. Do tipo que Ana gostaria de poder dar, mas nem sempre conseguia. E Andrew sempre entregava na frente dela, sempre respeitando, sempre esperando a permissão, nunca escondendo, nunca tentando passar por cima da autoridade de Ana. Clara começou a esperar por ele. Todo dia, quando Andrew entrava, ela olhava para ver se ele tinha trazido algo. E ele sempre trazia, não todo dia, mas com frequência suficiente para manter o interesse dela, suficiente para criar um vínculo. Ana observava tudo com o coração apertado. Ela não queria que a filha se apegasse.
mas já estava acontecendo. Clara falava dele em casa. À noite, enquanto Ana preparava o jantar no apartamento pequeno, Clara mostrava os desenhos novos. O Andrew me deu um livro novo hoje. O Andrew disse que eu desenho bem. O Andrew é legal, né, mamãe? Ana não sabia o que responder. Às vezes só murmurava distraído. Outras vezes tentava mudar de assunto. Mas Clara sempre voltava a falar dele, como se Andrew já fizesse parte da vida dela, e isso apavorava Ana. Um dia, depois de quase 2 semanas, Ana confrontou Andrew. Ele estava sentado na mesa de sempre, sozinho, esperando como sempre. Ana se aproximou com um pano na mão, fingindo limpar a mesa ao lado. Por que você está fazendo isso? Andrew olhou para ela. Fazer o quê? Trazer presentes para ela. Ficar aqui todo dia. Por quê? Andrew ficou em silêncio por um momento. Então respondeu, com honestidade. Porque eu quero conhecer ela. E porque eu quero que você me dê uma chance. Ana soltou um suspiro cansado. Andrew, isso não vai mudar nada. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem. Eu sei, mas eu preciso tentar. Ana balançou a cabeça. Você não entende. Eu não posso deixar ela se apegar a você. Porque quando você for embora, eu não vou embora. Ana parou. Olhou para ele. O quê? Eu não vou embora, Ana. Não dessa vez. Ela deu uma risada sem humor. Você disse isso antes. Eu sei, e eu estava errado. Mas agora é diferente. Ana queria acreditar. Queria tanto acreditar, mas não podia. Você disse que a carreira era mais importante, que você precisava ir, que era uma oportunidade única. Andrew abaixou o olhar. Eu disse, e o que mudou? Você ainda tem a empresa, ainda tem a carreira, ainda tem todas aquelas reuniões urgentes. O que mudou foi que eu vi você de novo, e vi ela. Ana sentiu o peito apertar. Isso não é suficiente. Eu sei, mas é um começo. Ana fechou os olhos por um segundo. Você não entende o que eu passei, Andrew. Você não entende o que é ficar sozinha, o que é criar uma criança sozinha. Então me conta. Ana abriu os olhos. O quê? Me conta, me deixa saber, me deixa entender. Ana balançou a cabeça. Não adianta. Você nunca vai entender de verdade. Mas eu posso tentar. Ana virou as costas e saiu, antes que as lágrimas viessem. Andrew ficou ali, sozinho, sentindo o peso da desconfiança dela. Mas não desistiu. Continuou voltando. Uma tarde, quase no final da segunda semana, Clara estava sentada na mesa de Andrew, mostrando os desenhos novos que tinha feito com os lápis de cor que ele deu. Esse aqui é da minha professora. Vê? Ela tem cabelo curto e usa óculos. Andrew olhava cada desenho com atenção. Ficou parecido. Você prestou atenção nos detalhes. Clara sorriu, orgulhosa. A professora sempre diz que eu desenho bem. É verdade. Você desenha muito bem. Ela virou a página. E esse é do parque. Tem o balanço e o escorregador. Você foi lá recentemente? Não, faz tempo. A mamãe está sempre trabalhando. Clara falou sem ressentimento, só como um fato. Andrew assentiu, sem comentar. Clara continuou virando as páginas, mostrando cada desenho, contando a história por trás de cada um. Um desenho da escola, um desenho de uma borboleta, um desenho de um sorvete. Então ela virou para uma página nova, e Andrew parou. Era um desenho diferente dos outros. Uma menina, loira, sorridente, em cima de uma bicicleta roxa. O desenho era simples, mas cheio de detalhes. A bicicleta tinha cestinha na frente. Havia flores coloridas no chão. E a menina desenhada tinha os braços abertos, como se estivesse voando. Livre, feliz. Andrew olhou para o desenho por um longo momento. Essa é você? Clara assentiu, empolgada. É, eu sonhei que tinha uma bicicleta roxa, bem bonita, e eu estava andando sozinha, sem cair. Foi um sonho muito legal. Andrew sorriu. Parece divertido. É, eu sempre quis ter uma bicicleta. Andrew olhou para ela. Você tem uma bicicleta igual a essa? Clara balançou a cabeça, o sorriso sumindo um pouco. Não. A mamãe não tem dinheiro para comprar. Mas tudo bem, eu posso desenhar. A resposta foi tão natural.
tão inocente, como se fosse normal não ter as coisas que queria, como se fosse assim mesmo. Mas cortou Andrew por dentro. Ele olhou para o desenho de novo, para a menina sorridente em cima da bicicleta que ela nunca teve. Mas você queria aprender a andar de bicicleta? Clara assentiu com força. Muito. As meninas na escola têm bicicleta. Elas falam que é muito legal, que dá para ir longe e sentir o vento no rosto. Os olhos dela brilhavam só de imaginar. E você nunca andou, nenhuma vez? Não. A mamãe disse que quando a gente tiver dinheiro, ela compra. Mas ainda não deu. Clara falou sem tristeza. Só aceitação. Como se fosse normal esperar. Como se fosse normal não ter. Andrew sentiu o peito apertar. E o que mais você faria se tivesse uma bicicleta? Clara pensou. Séria. Eu ia para o parque. Ia andar bem rápido. E ia mostrar para todo mundo que eu sei andar sozinha. Ela sorriu, imaginando a cena. E a mamãe ia me ver e ia ficar orgulhosa. Andrew olhou para ela, para os olhos azuis cheios de esperança, para o sorriso inocente, para a menina que sonhava com algo tão simples, e sentiu algo quebrar dentro dele. Do outro lado do salão, Ana observava a conversa. Ela não conseguia ouvir o que eles falavam, mas viu a expressão de Clara. Viu o jeito que ela mostrava o desenho, empolgada, e viu a expressão de Andrew mudar. Ana conhecia aquele olhar. Era dor e culpa. Ela sentiu o coração apertar, porque sabia o que Clara tinha mostrado. Aquele desenho da bicicleta roxa, o desenho que a filha fazia há meses, o sonho que Ana não conseguia realizar. Não importava o quanto ela trabalhasse, não importava quantas horas extras fizesse. Sempre tinha outra conta, sempre tinha outra despesa, e a bicicleta ficava para depois, sempre para depois. Clara voltou para o cantinho dela algum tempo depois, ainda feliz, segurando o caderno de desenho. Andrew ficou sozinho na mesa. Ele não comeu nada, não pediu nada, só ficou ali, olhando para o nada, perdido em pensamentos. Ana terminou de limpar uma mesa e foi até ele. O que ela te mostrou? Andrew olhou para ela. Um desenho. De quê? Ele hesitou. De uma bicicleta. Ana fechou os olhos por um segundo. Sabia exatamente qual desenho era. Clara desenhava aquela bicicleta roxa há meses. Desde que viu uma menina na escola andando de bicicleta nova no recreio. Ela te pediu uma bicicleta? Não. Ela só disse que sempre quis aprender. Ana cruzou os braços, defensiva. Eu vou comprar quando eu puder. Só tá difícil agora. Eu não tô julgando, Ana. Mas tá pensando. Andrew suspirou. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que a vida é difícil? Que eu trabalho todo dia e ainda assim mal consigo pagar as contas? Que tem mês que eu escolho entre comprar comida ou pagar a luz. A voz de Ana tremeu no final. Andrew olhou para ela, vendo a dor nos olhos claros. Ana, você não sabe nada, Andrew. Nada sobre como foi, sobre como é. Ela virou para sair, mas Andrew falou. Então me deixa saber. Ana parou, virou devagar. O quê? Me deixa saber, me deixa entender, me deixa ajudar. Ana balançou a cabeça. Eu não preciso da sua ajuda. Eu sei que você não precisa, mas eu quero dar. Ana olhou para ele por um longo momento. Via a sinceridade nos olhos dele. Via o arrependimento, mas também via o homem que foi embora. E tinha medo. Eu não posso confiar em você, Andrew. Eu sei, mas deixa eu provar que você pode. Ana não respondeu. Só virou e saiu, antes que ele visse as lágrimas nos olhos dela. Andrew ficou ali, sozinho, olhando para o lugar onde Clara estava sentada. O desenho da bicicleta roxa ainda estava na mente dele. E a voz dela. A mamãe não tem dinheiro, mas eu sempre quis aprender. Andrew fechou os olhos. Ele tinha construído um império. Tinha milhões no banco. Podia comprar qualquer coisa. Mas a filha, a menina que provavelmente era dele, mesmo que ele ainda não tivesse certeza absoluta, não tinha uma bicicleta simples, porque ele não estava lá, porque ele tinha escolhido outra coisa. Andrew abriu os olhos e olhou para o teto. Ele não podia mudar o passado, mas podia mudar o presente, e ia começar por aquela bicicleta. No final do dia,
Quando o restaurante estava quase vazio, Andrew se levantou para ir embora. Passou pelo cantinho onde Clara estava guardando os lápis de cor na caixa. Ela olhou para cima e sorriu. Tchau, Andrew. Tchau, Clara. Ele parou por um segundo, agachando na frente dela. Você realmente gostaria de aprender a andar de bicicleta? Clara arregalou os olhos. Muito. Andrew sorriu. Então um dia eu te ensino. Clara ficou boquiaberta. Sério? Sério? Ana apareceu atrás da filha, a expressão tensa. Andrew. Eu sei. Ele levantou, olhando para Ana. Só quando você deixar. Ana não respondeu. Andrew olhou para Clara mais uma vez, sorriu e saiu. E Clara ficou ali, olhando para a porta com os olhos brilhando de esperança. Mamãe, ele vai me ensinar a andar de bicicleta. Ana fechou os olhos. Ela sabia que estava perdendo o controle da situação. Clara já tinha se apegado, e Ana não sabia como proteger a filha do que poderia vir, porque no fundo, uma parte dela também queria acreditar em Andrew. Mas tinha medo demais para tentar. Medo de se machucar de novo. Medo de ver a filha se machucar. Medo de que, no final, Andrew fizesse a mesma coisa que fez anos atrás, escolher outra coisa e ir embora, deixando elas sozinhas de novo. 3 semanas se passaram desde que Andrew começou a frequentar o restaurante. 3 semanas de presença constante, de pequenos presentes, de conversas com Clara. E aos poucos algo mudou. Clara já não esperava permissão para se aproximar dele. Ia naturalmente, como se Andrew fizesse parte da rotina dela. Ana ainda mantinha distância, ainda desconfiava, mas não proibia mais. Só observava, tensa, esperando o momento em que tudo desmoronaria. Numa tarde de quinta-feira, o movimento estava calmo. Poucas mesas ocupadas. Clara estava sentada com Andrew, mostrando um desenho novo. Esse aqui é da minha amiga Lívia. Ela vai fazer aniversário semana que vem. Andrew olhou o desenho com atenção. Você vai na festa? Vou. A mamãe já comprou o presente. Andrew sorriu. Que legal. Clara dobrou a perna embaixo dela na cadeira, ficando mais confortável. Você já foi em muitas festas quando era criança? Algumas, mas eu era meio quieto. Não gostava muito de festa. Sério? Clara arregalou os olhos. Todo mundo gosta de festa. Andrew riu. Eu era diferente. Clara inclinou a cabeça, pensativa. O meu pai ia em festas? O mundo parou. Andrew sentiu o ar faltar. Clara continuou na inocente, sem perceber o impacto da pergunta. A Lívia sempre fala do pai dela. Ele leva ela para todo lugar. Eu fico pensando se o meu pai era assim. Andrew engoliu seco. Você conhece o seu pai? Clara balançou a cabeça. Não, eu nunca conheci. A resposta saiu natural, simples, como se fosse só mais um fato da vida dela. Mas cada palavra cortou Andrew como vidro. Sua mãe nunca te falou sobre ele? Não muito. Ela fica triste quando eu pergunto. Então eu parei de perguntar. Clara deu de ombros, como se não fosse importante. Mas Andrew via a curiosidade nos olhos dela. A pergunta não respondida. E você gostaria de conhecer ele? Clara pensou por um momento. Às vezes, a Lívia diz que é legal ter um pai, que ele brinca com ela e conta histórias engraçadas. Ela olhou para Andrew. Você conheceu o seu pai? Conheci. Ele era legal? Andrew hesitou. Ele era complicado. Mas sim, era legal. Clara sorriu. Então você teve sorte. Andrew sentiu o peito apertar. Sorte. Ele teve sorte. E Clara não. Por causa dele. Do outro lado do salão, Ana viu a conversa. Viu a expressão de Andrew mudar. E soube que Clara tinha perguntado. O coração dela disparou. Ela largou a bandeja e caminhou rápido até a mesa. Clara, vai para o seu cantinho. A menina olhou para cima, surpresa. Mas mamãe... Agora. O tom não deixava espaço para discussão. Clara pegou o caderno de desenho devagar e saiu, confusa. Ana ficou parada ao lado da mesa, olhando para Andrew. Não fala sobre isso com ela. Andrew levantou os olhos. Ela perguntou. Não importa, não fala. Ana,
Eu tô falando sério, Andrew. Não fala sobre o pai dela. Andrew se levantou também. Por que não? Ela tem direito de saber. Ela tem 6 anos. Ela não precisa saber de nada ainda, mas ela quer saber. Ana cruzou os braços, a voz saindo tensa. E o que você ia dizer para ela? Que o pai dela foi embora antes dela nascer? Que ele escolheu a carreira em vez dela? Andrew sentiu o golpe. Ana, eu não sabia, mas você sabe agora. E ainda assim, você não tem direito de contar nada para ela. Ela virou para sair, mas Andrew segurou o braço dela de leve. Espera. Ana parou, mas não olhou para ele. Solta. Ana, por favor, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim. Andrew soltou o braço dela, mas não se afastou. Você está me escondendo alguma coisa. Ana finalmente olhou para ele, os olhos duros. Eu não estou escondendo nada. Tá sim. Eu sei que tá. Andrew, me diga a verdade. Ana deu uma risada sem humor. A verdade? Você quer a verdade agora? Sempre quis. Mentira. Se você quisesse, teria ficado, teria ligado, teria perguntado como eu estava. Andrew abaixou o olhar. Ana continuou, a voz tremendo. Você foi embora, sumiu, e agora aparece aqui, depois de anos, querendo verdade. Eu sei que eu errei, mas não tem mais, Andrew. Você escolheu, e eu paguei o preço. Ela virou de novo para sair. Andrew deu um passo à frente. Ela é minha, não é? Ana congelou. O restaurante continuava funcionando ao redor deles. Conversas baixas, talheres batendo. Mas entre eles, só silêncio. Ana virou devagar. O quê? Andrew olhou para ela, os olhos cheios de uma certeza dolorosa. Clara, ela é minha filha. Ana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Não faz diferença agora. Faz sim. Faz toda a diferença. Ana balançou a cabeça. Não, você perdeu esse direito. Ana, por favor, eu mereço saber. Ela também merece. Ana fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas não conseguiu. Andrew deu mais um passo. Me diz a verdade, por favor. Ana abriu os olhos, e tudo que ela segurou por anos veio à tona. Você quer a verdade? Tudo bem. Vou te dar a verdade. Ela respirou fundo, a voz saindo trêmula, mas firme. Você foi embora por ambição, pela empresa, pela carreira. Você disse que era uma oportunidade que não podia perder. Andrew não desviou o olhar. Eu disse. E você me deixou sozinha. Ana sentiu a primeira lágrima descer. Um mês depois, eu descobri que estava grávida. O mundo de Andrew girou. Ele já sabia, no fundo já sabia, mas ouvir era diferente. Ana, eu tentei te ligar, tentei te encontrar, mas você tinha mudado de número, tinha sumido completamente. A voz dela quebrou. Eu fiquei sozinha, grávida, com medo, sem saber o que fazer. Andrew sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar. Minha mãe me ajudou. Ela deixou eu morar com ela. Me apoiou. Foi ela quem ficou comigo quando a Clara nasceu. Ana limpou o rosto com as costas da mão. E então ela adoeceu. Câncer. Ela lutou por 2 anos, mas não conseguiu. Andrew fechou os olhos. Depois que ela morreu, eu fiquei completamente sozinha. Eu e a Clara. Uma bebê que precisava de tudo. E eu sem ninguém. Ana olhou para Andrew, os olhos vermelhos. Eu passei por coisas que você nunca vai entender. Noites sem dormir. Trabalhos que pagavam quase nada. Apartamentos ruins. Contas que eu não conseguia pagar. A voz dela estava cheia de dor. Teve dia que eu não comi para poder dar comida para ela. Teve dia que eu chorei escondida porque não sabia como ia pagar o aluguel. Andrew sentiu as próprias lágrimas virem. Ana, eu... E sim. Ela cortou, a voz firme. A Clara é sua filha. O silêncio caiu entre eles. Andrew ficou parado, processando, sentindo tudo desmoronar dentro dele. Clara, sua filha. A menina que ele viu crescer nas últimas semanas. A menina que sorria para ele, que mostrava desenhos, que sonhava com uma bicicleta roxa. Era dele, e ele não estava lá.
Nunca esteve. Ana limpou o rosto de novo, tentando se recompor. Agora você sabe. Feliz? Andrew balançou a cabeça, a voz saindo rouca. Não, eu não tô feliz. Eu tô... destruído. Bem-vindo ao clube. Ana deu um passo para trás. Eu preciso voltar para o trabalho. Ana, espera. Não, Andrew. Eu já falei demais. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor e raiva. Eu estou muito magoada. Você não tem ideia do quanto... Andrew engoliu seco. Eu sei. E eu sinto muito. Sinto muito não muda nada. Não traz de volta os anos que eu passei sozinha. Não apaga as noites que eu chorei. Não paga as contas que eu não consegui pagar. Ela respirou fundo. Eu nem sei se um dia vou te perdoar. As palavras cortaram Andrew como lâmina. Ele queria dizer alguma coisa. Qualquer coisa, mas não havia palavras suficientes. Ana virou e saiu, voltando para o salão. Andrew ficou parado, sozinho na lateral do restaurante. As pernas tremiam, o peito doía, a mente girava. Clara era sua filha. Ele tinha uma filha de 6 anos. E ele não estava lá. Não viu ela nascer. Não segurou ela no colo pela primeira vez. Não viu os primeiros passos. Não ouviu as primeiras palavras. Perdeu tudo por causa da carreira, por causa da ambição. Por causa de escolhas que pareciam tão importantes na época. Andrew encostou na parede e fechou os olhos. Tudo o que ele construiu, todo o sucesso, todo o dinheiro, nada disso importava agora. Porque ele tinha perdido o que realmente importava: sua família. Do outro lado do restaurante, Ana estava nos fundos, tentando se acalmar. As mãos tremiam. O peito subia e descia rápido. Ela tinha segurado aquilo por tanto tempo. Anos de raiva, anos de mágoa, anos de dor. E agora tudo tinha saído. Clara apareceu na porta, preocupada. Mamãe, você tá bem? Ana limpou o rosto rápido e forçou um sorriso. Tô sim, amor. Clara se aproximou e abraçou a perna da mãe. Você estava chorando? Só um pouquinho. Mas já passou. Clara olhou para ela com aqueles olhos azuis, iguais aos do pai. O Andrew foi embora. Ana olhou para a porta. Não sei. Ele volta amanhã? Ana não sabia o que responder, porque agora tudo tinha mudado. Andrew sabia a verdade, e ela não sabia o que ele ia fazer com isso. Mais tarde, quando Andrew finalmente saiu do restaurante, o sol já estava se pondo. Ele entrou no carro e ficou ali, parado, sem ligar o motor. As mãos no volante, a cabeça baixa. Clara era sua filha, e Ana estava magoada demais para perdoar. Ele tinha destruído tudo, e agora precisava descobrir como consertar, se é que era possível. Andrew olhou para o restaurante pela janela do carro. Viu Ana servindo uma mesa, viu Clara no cantinho, desenhando. Sua filha, ele respirou fundo, não podia mudar o passado, mas ia fazer tudo diferente daqui para frente. Mesmo que Ana nunca o perdoasse, mesmo que levasse anos, ele ia estar lá para Clara e para Ana, porque era isso que ele devia ter feito desde o começo. Andrew ligou o carro e saiu, mas dessa vez não ia sumir. Dessa vez ia voltar, todo dia, até provar que merecia uma segunda chance. Andrew não apareceu no dia seguinte. Ana tentou não pensar nisso. Tentou se convencer de que estava aliviada, que era melhor assim. Mas Clara perguntou 3 vezes. Cadê o Andrew? Ele não vem hoje. Ele foi embora. E cada pergunta doeu um pouco mais em Ana, porque ela já sabia a resposta. Claro que ele foi embora. Era isso que Andrew fazia. Sempre fez. Ana serviu as mesas no piloto automático. Anotava pedidos, levava pratos, limpava mesas. Mas a mente estava longe, pensando na conversa do dia anterior, na confissão. Na dor nos olhos de Andrew quando ela confirmou que Clara era filha dele. Mas dor não mudava nada. Dor não pagava contas. Dor não apagava 6 anos de solidão. No segundo dia, quando Ana estava servindo o almoço, a campainha tilintou. E ele entrou. Mas era diferente. Andrew não estava de terno. Usava jeans escuros e uma camisa simples, azul clara. Não trazia a pasta de couro. Não estava ao telefone.
E tinha uma expressão no rosto que Ana nunca tinha visto antes. Determinação, propósito. Ele foi direto até ela, sem desviar para a mesa de sempre. Eu preciso falar com você. Ana cruzou os braços, defensiva. Eu tô trabalhando. Eu sei, mas é importante. Havia urgência na voz dele, mas também respeito. Ana olhou ao redor. O movimento estava calmo. Algumas mesas ocupadas, mas nada que as outras garçonetes não conseguissem cobrir. Ela suspirou. 5 minutos. Eles foram para os fundos do restaurante, longe dos clientes, para o mesmo lugar onde tinham conversado antes. Ana ficou de costas para a parede, braços ainda cruzados. O que você quer? Andrew respirou fundo. Parecia nervoso, mas decidido. Eu passei os últimos 2 dias pensando. Não dormi direito. Não consegui trabalhar. Só pensei em você. E na Clara. Ana não respondeu. Só esperou, o maxilar travado. Andrew continuou. Eu não posso mudar o que fiz. Não posso voltar no tempo e fazer as coisas certas. Não posso apagar os 6 anos que eu não estive aqui. Ele olhou diretamente para ela. Mas eu posso mudar tudo daqui para frente. Ana balançou a cabeça. Andrew, deixa eu terminar, por favor. Ela fechou a boca, mas a expressão permaneceu dura. Andrew deu um passo à frente. Eu não quero morar com vocês. Não quero invadir o espaço que você construiu. Não quero te pressionar ou te forçar a nada. Ana franziu a testa, confusa. Para onde ele estava indo com isso? Andrew continuou, a voz firme. Mas eu vou ser pai da Clara. Todos os dias, de verdade, presente. Ana sentiu o peito apertar. O que isso significa? Andrew tirou uma folha dobrada do bolso traseiro do jeans. Significa que eu já ajustei minha agenda. Reorganizei reuniões, cancelei viagens. Passei os últimos 2 dias resolvendo tudo. Ele abriu a folha, era um calendário impresso, com horários marcados em caneta azul. Todo dia, 7h30 da manhã, eu levo a Clara para a escola. 3h30 da tarde, eu busco. 4 horas, ajudo com as lições de casa. 6 horas, devolvo ela para você. Ana olhou para o papel, sem acreditar no que estava ouvindo. Andrew, você não precisa. Preciso sim. Ele cortou, mas sem agressividade. Eu perdi 6 anos. Não vou perder mais nenhum dia. Ele tirou outra coisa do bolso. Um envelope branco. Eu matriculei a Clara numa escola melhor, não muito longe do seu apartamento. Estrutura boa, professores qualificados, atividades extras incluídas. Ana arregalou os olhos. Você fez o quê? A matrícula tá paga, o material escolar também. Mochila nova, cadernos, lápis, tudo. Ela pode começar na segunda-feira. Ana sentiu a raiva crescer no peito. Você não pode simplesmente decidir isso sozinho. Ela já está numa escola. Eu sei. Mas aquela escola é longe. Você perde quase 1 hora no ônibus todo dia. E a estrutura não é boa. Ela merece melhor. E quem é você para decidir o que ela merece? Andrew olhou para ela, direto nos olhos, sem desviar. Eu sou o pai dela. O silêncio caiu pesado entre eles. Ana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurou com força. Você não pode aparecer depois de 6 anos e mudar tudo assim. Não funciona desse jeito. Eu não tô mudando tudo. Só tô fazendo o que eu devia ter feito desde o começo. Andrew guardou o envelope de volta no bolso e tirou mais uma coisa. Uma chave pequena, presa num chaveiro simples. Eu criei um espaço infantil na fundação. Um lugar seguro, com brinquedos, livros, jogos educativos. Tem uma pessoa de confiança para cuidar das crianças. Ana balançou a cabeça, incrédula. Se você precisar trabalhar e eu não puder buscar a Clara por algum motivo, ela pode ficar lá, segura, bem cuidada. Ana olhou para a chave, para o calendário, para o envelope. Você organizou tudo isso em 2 dias? Sim. Por quê? Andrew deu um passo à frente, a voz ficando mais baixa, mais intensa. Porque eu não vou ser como meu pai. Não vou ser ausente. Não vou deixar ela crescer achando que não é importante. Não vou deixar ela se perguntar por que o pai não está lá. A voz dele tremeu de leve. Eu sei que você não confia em mim.
Eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu não tô pedindo para você confiar em mim agora. Eu vou provar, com ações, todo dia. Ana olhou para ele, os olhos marejados. E se você desistir? E se em um mês você cansar disso tudo e sumir de novo? Não vou. Você não sabe disso. Sei sim. Andrew falou com convicção absoluta. Porque pela primeira vez na minha vida, eu sei o que realmente importa. Não é a empresa, não é o dinheiro, não são os contratos. Ele olhou para a porta, onde Clara provavelmente estava no cantinho dela. É ela e você. A família que eu deveria ter cuidado desde o começo. Ana desviou o olhar, tentando processar tudo. Era rápido demais, organizado demais. Perfeito demais. E isso a assustava. Porque se Andrew estava sendo sincero, significava mudança. Significava dividir a responsabilidade. Significava não estar sozinha. E Ana não sabia se estava pronta para isso. Ana, Andrew falou mais baixo, dando mais um passo. Eu sei que você tá com medo, eu também tô. Mas deixa eu fazer isso. Deixa eu ser pai dela. Ana limpou o rosto com as costas da mão, tentando se controlar. Eu não sei se consigo. Não precisa decidir tudo agora. Só deixa eu começar. Deixa eu provar que eu falo sério. Ana respirou fundo, sentindo o peso de 6 anos nos ombros. O peso de todas as decisões que tomou sozinha, de todas as noites sem dormir, de todos os medos. Antes que ela pudesse responder, uma voz aguda cortou o ar. Andrew, eles viraram ao mesmo tempo. Clara estava parada na porta dos fundos, os olhos azuis brilhando como estrelas. Você voltou? Ela correu, os tênis batendo no chão, e se jogou nos braços dele. Andrew a pegou no ar sem pensar, segurando ela apertado contra o peito. Voltei. Clara se afastou um pouco, colocando as mãozinhas nos ombros dele, olhando bem no rosto. Eu pensei que você tinha ido embora, que nem... Ela parou, sem terminar a frase, mas Andrew entendeu. Que nem todo mundo, que nem o pai que ela nunca conheceu. Andrew sentiu o peito apertar tanto que mal conseguiu falar. Não, eu nunca vou embora. Clara sorriu, aliviada. Então, sem pensar, com a inocência cruel das crianças, disse algo que mudou tudo. Papai, você vai me buscar hoje? O mundo parou. Ana congelou, o sangue gelando nas veias. Andrew congelou, os olhos arregalando. Até Clara pareceu perceber o que tinha dito, porque ficou quieta por um segundo, olhando de um para o outro. Andrew olhou para Ana, buscando permissão. Ela estava pálida, os olhos arregalados, a boca entreaberta, mas não disse nada, não negou, não tirou a filha dos braços dele. Andrew olhou de volta para Clara. Viu a esperança nos olhos dela, a vulnerabilidade, e sorriu, mesmo com as lágrimas queimando nos próprios olhos. Todos os dias. Clara arregalou os olhos. Sério, sério, eu vou te levar para a escola de manhã e buscar de tarde, todo dia. Clara abraçou ele de novo, apertado, enterrando o rosto no pescoço dele. Você promete? Andrew segurou ela contra o peito, fechando os olhos. Prometo. Ana observava tudo, imóvel. Viu a filha nos braços de Andrew, viu o jeito que ele segurava ela, com cuidado, com amor. Como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como se nada mais importasse. E algo quebrou dentro de Ana. Não a dor, não a raiva, mas a solidão. A solidão de carregar tudo sozinha por 6 anos. A solidão de ser mãe e pai ao mesmo tempo. A solidão de tomar todas as decisões. A solidão de não ter ninguém para dividir o peso. E agora, pela primeira vez, alguém estava oferecendo ajuda, de verdade. Com um plano, com compromisso. Clara se soltou de Andrew e correu até Ana, os olhos brilhando. Mamãe, o Andrew vai me buscar na escola, todo dia. Ana olhou para a filha, para a felicidade pura no rostinho dela. Então olhou para Andrew. Ele estava parado, esperando, não pressionando, não exigindo, só esperando, respeitando o espaço dela. Ana respirou fundo. Tudo bem. Andrew arregalou os olhos. O quê? Você pode levar e buscar ela, mas com regras. Andrew assentiu rápido, quase desesperado.
Qualquer regra, o que você quiser. Ana cruzou os braços de novo, tentando manter o controle, mesmo com as lágrimas nos olhos. Você não toma decisões sem falar comigo antes. A matrícula na escola nova? A gente conversa sobre isso. Você não decide sozinho. Tudo bem, desculpa. Eu devia ter falado com você antes. Você não desaparece. Se um dia não puder buscar ela, você me avisa com antecedência. Não deixa ela esperando. Pode deixar. Eu nunca vou deixar ela esperando. Ana deu um passo à frente, a voz saindo mais firme. E se você machucar ela de qualquer jeito, Andrew, eu te tiro da vida dela. Entendeu? Andrew olhou para ela, completamente sério. Entendi. Ana sentiu as lágrimas virem de novo, mas não conseguiu segurar dessa vez. Eu ainda tô muito magoada, Andrew. Muito. E eu não sei se vou te perdoar algum dia. Eu sei, mas... A voz dela quebrou. A Clara merece ter um pai. Andrew assentiu, a voz saindo baixa e rouca. Obrigado. Eu prometo que não vou te decepcionar. Ana desviou o olhar, limpando o rosto com as costas da mão. Clara puxou a mão dela. Mamãe, você tá chorando? Tô não, amor. Só cansada. Clara olhou para Andrew, então para Ana, e sorriu do jeito mais puro e inocente. Agora eu tenho um papai de verdade. Ana fechou os olhos, segurando as lágrimas com força. Andrew se ajoelhou na frente de Clara, ficando na altura dela. E você vai ter o melhor pai que eu conseguir ser. Prometo. Clara abraçou ele de novo, apertado. Ana observava, o coração apertado, dividido entre medo e esperança. Ela ainda tinha medo, ainda tinha raiva, ainda tinha mágoa, mas pela primeira vez em 6 anos, ela não estava sozinha. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente por enquanto. Andrew se levantou segurando a mão de Clara. Então, amanhã de manhã, 7h30, eu venho buscar você aqui. Tá bom? Clara pulou de alegria. Eu vou estar pronta. Andrew sorriu, então olhou para Ana uma última vez. Obrigado, de verdade. Eu não vou te decepcionar. Ana não respondeu. Só acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. Andrew saiu, e Clara voltou correndo para o cantinho dela, empolgada demais para ficar parada. Ana ficou ali, sozinha nos fundos do restaurante. As mãos ainda tremiam, o peito ainda doía, mas algo tinha mudado. A solidão que ela carregava por anos tinha ficado um pouco mais leve, e ela não sabia se isso era bom ou assustador. Provavelmente os dois, mas Clara estava feliz, e talvez isso fosse o mais importante. A primeira semana foi estranha. Andrew apareceu no dia seguinte, exatamente às 7h30 da manhã, na frente do prédio onde Ana e Clara moravam. Ana desceu com a filha, tensa, observando cada movimento dele. Clara estava radiante, pulando de um pé para o outro. Bom dia, papai. Andrew sorriu, mesmo com os olhos cansados. Bom dia, Clara. Ele olhou para Ana. Bom dia. Ana apenas acenou com a cabeça, os braços cruzados. 6 horas, nem 1 minuto depois. 6 horas, prometo. Ana se abaixou na frente de Clara. Se comporta, tá bom? E qualquer coisa, você me liga. Tá bom, mamãe. Clara abraçou a mãe rápido e correu para o carro de Andrew. Ana ficou parada na calçada, vendo o carro partir, o coração apertado. A mente cheia de dúvidas, mas ela deixou, porque Clara merecia. Andrew levou Clara para a escola, ajudou ela a descer do carro, segurou a mochila nova que tinha comprado, simples, mas resistente, com desenhos de borboletas que Clara adorou. Você vai me buscar? Vou. 3h30 eu tô aqui. Clara sorriu e entrou na escola. Andrew ficou ali por um momento, vendo ela sumir pelo portão. Sua filha, indo para a escola, e ele estava ali, pela primeira vez. Às 3h30, ele estava na frente da escola de novo. Clara saiu correndo quando viu o carro. Você veio. Eu disse que viria. No caminho de volta, Clara contou sobre o dia, sobre a aula de ciências, sobre o recreio, sobre a amiga Lívia. Andrew ouvia tudo, atento e fazendo perguntas. Quando chegaram no apartamento, ele estacionou, mas não desceu.
Sua mãe está em casa? Não, ela trabalha até mais tarde. Andrew hesitou. Ana não tinha dito nada sobre isso. Então, quem fica com você? A Dona Rosa, a vizinha? Andrew fez uma anotação mental. Precisava conversar com Ana sobre isso. Mas por hoje seguiu o plano. Vamos fazer o seguinte. A gente vai num parque perto daqui, faz a lição de casa, come um lanche e depois eu te trago de volta. Tá bom? Clara assentiu, empolgada. No parque, Andrew comprou um sanduíche simples e um suco para Clara. Sentaram num banco e ele abriu o caderno dela. Mostra o que você tem de lição. Clara mostrou. Matemática. Algumas continhas simples. Andrew ajudou paciente, explicando quando ela não entendia. Ela errou algumas. Ele não brigou, só mostrou de novo. Quando terminaram, Clara comeu o lanche e brincou um pouco no playground. Andrew ficou ali, observando, vendo a filha correr, rir, brincar, coisas simples, mas que ele tinha perdido por 6 anos. Às 6 em ponto, ele tocou a campainha do apartamento de Ana. Ela abriu a porta, ainda de uniforme do restaurante. Oi? Oi? Trouxe ela de volta. Clara entrou correndo. Mamãe, eu fiz toda a lição. Ana olhou para Andrew, surpresa. Ela fez? Fez. Matemática, ela foi muito bem. Ana não sabia o que dizer. Obrigada. Andrew acenou. Amanhã eu venho buscar de novo. Mesma hora. Tá bom. Ele saiu sem entrar no apartamento, sem pedir para entrar, sem ultrapassar o limite. E assim foram os dias. Todo dia, Andrew aparecia, levava Clara para a escola, buscava no horário, ajudava com as lições, montava lanche, levava ela para o parque, ou para a biblioteca, ou simplesmente ficava com ela num café conversando. E sempre, sempre, devolvia ela para Ana no horário certo. Nunca invadia a casa, nunca pressionava, só cumpria o que prometeu. Na segunda semana, teve reunião de pais na escola. Andrew apareceu, Ana também. Ficaram sentados lado a lado, ouvindo a professora falar sobre o desenvolvimento de Clara. Foi estranho, desconfortável, mas Andrew fez anotações, fez perguntas, se envolveu, e Ana viu que ele estava tentando, de verdade. Na terceira semana, Clara teve um projeto de ciências. Andrew ajudou ela a montar uma maquete do sistema solar. Passaram 2 tardes nisso. Quando Clara apresentou na escola e tirou nota boa, ela ligou para Andrew, empolgada. Papai, eu tirei A. Andrew sorriu do outro lado da linha. Eu sabia que você ia conseguir. Parabéns. Ana observava tudo de longe. Via a filha mudando. Clara estava mais confiante, mais feliz, falava mais, sorria mais, e Ana não podia negar. Andrew estava sendo um bom pai, mas ainda doía. Uma noite, depois que Clara dormiu, Ana estava sentada sozinha na sala pequena do apartamento. O telefone tocou. Era Andrew. Oi, desculpa ligar tarde. Só queria confirmar se amanhã tá bom eu buscar a Clara mais cedo. Tem um parque novo que ela quer conhecer. Ana hesitou. Tá bom. Obrigado. Silêncio. Então Ana falou, a voz baixa. Andrew, sim. Você tá fazendo um bom trabalho. Do outro lado, Andrew ficou em silêncio por um momento. Obrigado. Isso significa muito. Ana desligou e pela primeira vez em semanas sentiu algo diferente. Não perdão. Ainda não. Mas talvez esperança. Na quarta semana, Andrew estava ajudando Clara com a lição quando ela perguntou: Papai, por que você não morava com a gente antes? Andrew parou. Olhou para ela. Porque eu cometi um erro muito grande. Eu fui embora antes de você nascer, e eu não sabia que você existia. Clara franziu a testa. Mas agora você sabe. Agora eu sei. E eu nunca mais vou embora. Clara sorriu. Promete? Prometo. Ela voltou a fazer a lição, satisfeita. Andrew respirou fundo, sentindo o peso da promessa. Mas era uma promessa que ele ia cumprir. Não importava o que custasse. No final do mês, Ana estava fechando o restaurante quando Andrew apareceu, sozinho.
Clara tá com a Dona Rosa. Eu só queria falar com você. Ana cruzou os braços. Sobre o quê? Sobre a escola. Eu sei que você não gostou da ideia de mudar ela, mas eu queria te mostrar o lugar, sem pressão, só para você ver. Ana hesitou. Quando? Amanhã de manhã. Antes do trabalho. Ana pensou. Então assentiu. Tá bom. No dia seguinte, Andrew levou Ana para conhecer a escola. Era melhor mesmo, mais estruturada, mais recursos. Ana viu as salas, conheceu os professores e teve que admitir, era melhor. Ela pode começar semana que vem, se você quiser. Ana olhou para ele. Você já pagou tudo, né? Paguei. Mas se você não quiser, eu respeito. Ana suspirou. Tá bom, ela pode ir. Andrew sorriu. Obrigado. Ana olhou para ele, séria. Eu ainda tô muito magoada, Andrew. Eu sei. E não sei se vou te perdoar. Eu sei disso também. Ana desviou o olhar. Mas você tá sendo um bom pai para ela, e eu não posso ignorar isso. Andrew sentiu o peito apertar. Obrigado. Ana virou para sair, mas parou. Continua fazendo o que você tá fazendo. A Clara, ela tá florescendo. E saiu. Andrew ficou ali, sozinho, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. Não era perdão, não era reconciliação, mas era um começo. E por enquanto, era suficiente. No sábado seguinte, Andrew mandou uma mensagem para Ana. Posso buscar a Clara hoje? Tenho uma surpresa. Ana hesitou. Sábado era o dia delas, o único dia que ela não trabalhava. O dia que reservava para ficar com a filha, fazer as tarefas de casa, talvez ir ao mercado juntas. Mas Clara, ao ver a mensagem por cima do ombro da mãe, pulou empolgada. Por favor, mamãe, por favor. Ana olhou para a filha, para os olhos azuis brilhando de expectativa, e suspirou. Tá bom, mas me traz ela de volta antes do jantar. Prometo. Às 10 da manhã, Andrew estacionou na frente do prédio. Clara desceu correndo as escadas. Ana logo atrás, tentando acompanhar. Clara, mais devagar. Mas a menina já estava na calçada, procurando Andrew. Quando chegaram perto do carro, Clara parou. O porta-malas estava aberto, e dentro havia uma bicicleta, roxa. Exatamente como no desenho, com cestinha na frente, rodinhas de apoio nas laterais, fitas coloridas nas pontas do guidão que balançavam com o vento. Clara ficou boquiaberta, sem conseguir falar. Ana também parou, o coração apertando. Andrew saiu do carro sorrindo. Então, o que você achou? Clara finalmente encontrou a voz. É para mim? É sim. Que tal a gente ir pro parque e você aprender a andar? Clara gritou de alegria e se jogou nos braços dele, quase o derrubando. Obrigada, obrigada, obrigada. Andrew riu, segurando ela. De nada. Ana ficou parada na calçada, vendo a cena, o peito apertado. Porque era a bicicleta que ela nunca conseguiu comprar, o sonho que ela não conseguiu realizar, que ela prometeu, mas nunca teve dinheiro para cumprir. E Andrew tinha feito isso, em poucas semanas. Ela não sabia se sentia gratidão ou inadequação. Provavelmente os dois. Andrew olhou para Ana por cima da cabeça de Clara, como se pedisse permissão retroativa. Tudo bem? Ana assentiu sem confiar na voz. Tudo. Você quer ir junto? Ana hesitou. Não tinha planejado sair. Tinha roupa para lavar, comida para preparar. Mas Clara se soltou de Andrew e correu até ela. Vem, mamãe, por favor, você precisa ver. Ana olhou para a filha, para os olhos azuis brilhando de felicidade pura, e não conseguiu recusar. Tá bom. O parque estava cheio naquela manhã de sábado. Famílias inteiras, crianças correndo e gritando. Cachorros latindo. Pessoas fazendo piquenique no gramado. Andrew tirou a bicicleta do porta-malas com cuidado e levou para uma área aberta, longe do movimento intenso. Clara estava nervosa e empolgada ao mesmo tempo, pulando de um pé para o outro. E se eu cair? Andrew se ajoelhou na frente dela e ficando na altura dos olhos dela. Se você cair, eu te ajudo a levantar.
e a gente tenta de novo. Quantas vezes precisar, mas vai doer? Pode ser que doa um pouquinho, mas você é corajosa. Eu sei que você consegue. Clara olhou para a bicicleta, depois para Andrew, mordendo o lábio. Então assentiu, decidida. Tá bom, eu vou tentar. Andrew sorriu e ajudou ela a subir. Ajustou o selim para a altura certa. Mostrou onde colocar os pés nos pedais, onde segurar no guidão. Eu vou segurar o banco. Você só precisa pedalar e olhar para frente. Eu não vou te deixar cair. Clara colocou as mãos no guidão, os dedos pequenos apertando com força. Promete? Prometo. Andrew segurou firme na parte de trás do selim. Pronta? Pronta. Então vai. Pedala. Clara começou a pedalar, devagar, o corpo todo tenso. A bicicleta bamboleou. Andrew corria ao lado e segurando firme, mantendo o equilíbrio. Isso, você está indo bem. Continue. Olha para frente. Clara pedalou alguns metros, tremendo, mas conseguindo. Ana assistia de longe, sentada num banco debaixo de uma árvore, as mãos apertadas no colo. Vendo a filha tentando, vendo Andrew correndo ao lado, paciente, encorajador, sem deixar ela cair. E sentiu algo estranho no peito. Não raiva, não dor, mas algo diferente. Algo que ela não conseguia nomear. Clara pedalou até o final da área aberta e parou, colocando os pés no chão. Eu consegui? Andrew estava sem fôlego, mas sorrindo. Conseguiu. Você foi ótima. Clara sorriu, orgulhosa. De novo. Eles tentaram de novo, e de novo, e de novo. Meia hora se passou. Clara começou a pegar o jeito, a pedalar mais confiante, a segurar melhor o guidão, a olhar para frente em vez de para baixo. Andrew ainda segurava, mas começou a soltar de leve, testando o equilíbrio dela. Você tá indo sozinha agora. Eu tô só encostando a mão. Mas sério, sério. Você tá se virando super bem. Clara olhou para frente, concentrada, a língua para fora como sempre fazia quando se concentrava. Andrew soltou completamente e Clara pedalou, sozinha, 5 metros, 10, 15. Até que olhou para trás, percebeu que Andrew não estava segurando e perdeu o equilíbrio. A bicicleta tombou de lado. Clara caiu no gramado macio. Clara! Andrew correu até ela. Ana levantou do banco, o coração disparado, já pronta para correr também. Mas Clara já estava sentando, rindo. Eu caí. Andrew ajoelhou ao lado dela, checando se estava machucada. Você tá bem? Tô. Mas havia um arranhão pequeno no joelho, com um pontinho de sangue. Deixa eu ver. Andrew limpou com cuidados usando um lenço que tinha no bolso. Doeu? Um pouquinho, mas não muito. Andrew sorriu, aliviado. Você é muito corajosa. Clara olhou para o arranhão, depois para Andrew. Eu posso tentar de novo? Claro que pode. Ana voltou a sentar no banco, o coração ainda acelerado. Mais meia hora se passou. Andrew continuou correndo ao lado de Clara, segurando, soltando, encorajando. Olha para frente! Isso! Continue pedalando! Clara caiu mais 2 vezes, mas sempre levantava, limpava a terra das mãos e tentava de novo. E então aconteceu. Clara pedalou. Andrew segurou, correu ao lado e soltou. E dessa vez, Clara continuou, pedalando, sozinha, o vento no cabelo loiro, o rosto iluminado de felicidade pura. Ela deu a volta inteira no espaço aberto, fazendo uma curva larga, conseguiu frear sozinha com os pés e parou. Virou para Andrew, os olhos arregalados de surpresa e orgulho. Eu consegui sozinha. Andrew correu até ela e a pegou no colo girando. Você conseguiu! Eu sabia que você ia conseguir. Clara riu, abraçando ele com força, as perninhas balançando no ar. Então se soltou e correu até Ana. Mamãe, eu consegui, o papai me ensinou. Ana se ajoelhou e abraçou a filha, apertado. Eu vi, amor, você foi incrível. Clara se afastou, as palavras saindo atropeladas de tanta empolgação. Você viu quando eu dei a volta, sozinha, sem ninguém segurando? Vi. Você foi muito corajosa.
Clara sorriu, radiante, e voltou correndo para a bicicleta. Vou fazer de novo. Ana ficou ali, ajoelhada no chão, vendo a filha subir na bicicleta de novo. Andrew se aproximou, as mãos nos bolsos, ainda tentando recuperar o fôlego. Ela é incrível. Ana levantou, limpando a poeira das calças. Eles ficaram ali, lado a lado, vendo Clara pedalar em círculos, rindo sozinha, livre. Obrigada. Ana disse, baixo. Andrew olhou para ela, surpreso. Pelo quê? Pela bicicleta, por ensinar ela, por estar aqui. Andrew engoliu seco. Você não precisa agradecer. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Devia ter estado aqui desde o começo. Ana não respondeu. Só continuou olhando para Clara, vendo a filha florescer. No final da tarde, quando o sol já estava descendo e tingindo o céu de laranja, Andrew levou elas de volta. Clara estava exausta, mas feliz, falando sem parar sobre a bicicleta durante todo o caminho. Quando chegaram no prédio, Andrew ajudou Clara a descer e tirou a bicicleta do porta-malas. Vou deixar ela aqui embaixo, num lugar seguro. Amanhã a gente prende ela direito. Obrigada, papai. Clara abraçou ele, apertado. Foi o melhor dia da minha vida. Andrew sentiu os olhos arderem. Para mim também. Clara soltou e correu para a entrada do prédio. Vou subir e fazer um desenho da bicicleta. Ana ficou ali, parada ao lado de Andrew na calçada. Silêncio. O barulho da cidade ao redor. Carros passando, pessoas caminhando. Então Andrew falou, a voz baixa. Eu sei que te feri. Ana olhou para ele. Andrew continuou olhando para o chão. E sei que talvez você nunca me perdoe. Eu entendo. Eu mereço isso. Mereço a raiva, a mágoa, tudo. Ele levantou os olhos. Mas eu quero estar aqui, por ela. Pausa. E por nós. Ana sentiu o peito apertar. Andrew, eu não tô pedindo para você me perdoar agora. Não tô pedindo para voltar. Não tô pedindo nada além do que você já tá me dando. Só tô dizendo que eu quero tentar. Reconstruir. Do jeito que der. No tempo que levar. Ana respirou fundo, sentindo as lágrimas queimarem. Eu ainda estou muito magoada. Eu sei. Não sei se vou te perdoar. Eu sei disso também. Ana olhou para o prédio, onde Clara tinha entrado. Mas a Clara precisa de você. E você está sendo um bom pai. Andrew sentiu algo soltar no peito. Obrigado. Ana olhou para ele de novo, os olhos vermelhos. Não me decepciona, Andrew. Por favor, eu aguento qualquer coisa, mas não faz isso com ela. Não vou. Prometo. Nunca mais. Eles ficaram ali por mais um momento, então Ana virou para entrar. Ana. Ela parou. Obrigado por me dar essa chance. Eu sei que não mereço. Mas obrigado. Ana acenou com a cabeça e entrou, subindo as escadas devagar. Andrew ficou ali, sozinho na rua, mas não se sentiu sozinho. Pela primeira vez em anos, sentiu que fazia parte de algo, de uma família. Meia hora depois, Ana estava na cozinha preparando o jantar quando Clara apareceu correndo, os pés descalços batendo no chão, segurando um papel. Mamãe, olha o que eu fiz. Ana limpou as mãos no pano de prato e pegou o desenho. E parou. Era um desenho simples, feito com os lápis de cor que Andrew tinha dado. 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher loira, uma menina loira, um homem. Cada um tinha seu espaço no papel. Não estavam grudados, mas estavam juntos, conectados pelas mãos. Embaixo, com letras grandes e tortas, estava escrito: Minha família é bom ter vocês. 2. Ana sentiu as lágrimas virem, quentes e incontroláveis. Tá bonito, amor. Clara sorriu, orgulhosa. Você gostou de verdade? Gostei muito. Ana se ajoelhou e abraçou a filha, apertado e escondendo o rosto no pescoço dela para esconder as lágrimas. Mamãe, você tá chorando? Só um pouquinho. Mas é porque eu tô feliz. Clara abraçou de volta. Eu também tô feliz. Ana segurou a filha por mais um momento, porque o desenho mostrava a verdade. Eles não eram uma família perfeita, não eram um casal, não moravam juntos.
Ana ainda estava magoada, ainda tinha medo, ainda não tinha perdoado, mas era uma família, reconstruída, real, lenta, honesta. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. Naquela noite, Ana colocou o desenho na geladeira, prendendo com um ímã. E toda vez que olhava para ele, sentia algo diferente. Não perdão, ainda não, mas esperança. E por enquanto, era o bastante. No domingo seguinte, quando Andrew veio buscar Clara para passar a tarde juntos, ela saiu correndo e pegou as mãos dos dois. Vamos passear. Os três? Ana e Andrew se olharam hesitantes. Mas Clara puxou as mãos deles, insistente, os olhos brilhando. Por favor, Ana suspirou, mas sorriu de leve. Tá bom. E eles foram, os três, caminhando juntos pelo parque. Clara no meio, balançando os braços, segurando as mãos dos dois. Não como casal, não como um final perfeito de conto de fadas, mas como uma família reconstruída, real, lenta, honesta e cheia de possibilidades. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.